Minhas filhas, meus filhos do Brasil inteiro, de todas as idades, o meu beijo no coração de cada um. Como eu havia prometido, aqui está ajuizada já no Supremo Tribunal Federal a minha posição de magistrado de Estado a respeito do cidadão Sérgio Moro. Um cidadão de destaque, ao qual o Brasil deve muito, porque quando ele foi juiz federal, foi o homem para o qual eu entreguei a tarefa de fazermos vir à tona as entranhas podres da bandidagem no poder. Aqui vocês estão vendo, eu não estou sozinho. Aqui, tá vendo? Aqui é o comandante do Exército, aqui é o comandante da Marinha, aliás, da Aeronáutica, e aqui é o comandante da Marinha. E aqui está a nossa arma por excelência. É nesta arma aqui que nós baseamos toda a nossa operacionalidade militar em defesa da Constituição e em legítima defesa da nação. Esta aqui é a arma por excelência das Forças Armadas brasileiras, porque isto aqui é o povo brasileiro formado de nação, território e soberania, como a escola do constitucionalismo de Moisés estabelece. E até hoje a inteligência humana não encontrou ainda nada que superasse o constitucionalismo de Moisés. A nossa Constituição sai dessa escola. E dizem os docentes que depois dos 10 mandamentos é a Constituição mais abrangente e mais profunda que a inteligência jurídica da humanidade produziu. E eu acredito, porque também sou jurista, e como jurista eu não me vergo a ninguém que venha dizendo que é mestre na ciência do direito. Eu me vergo aos meus iguais e tenho nessa consideração os ministros do Supremo Tribunal Federal, os magistrados de todo o Brasil e todos aqueles que se dedicam à ciência do direito, mas a nenhum eu atribuo superioridade. Por isso é que hoje eu sou o magistrado supremo da minha nação, como general Mioto, que é o meu vice. Como não vai mais ter esse negócio de presidente e vice, porque nós temos de ombrar junto a nossa pátria, então quando eu falo eu, o magistrado supremo, vocês podem entender que está junto o general Geraldo Antônio Mioto, que vocês instituíram comigo, presidente e vice-presidente da República. Ele não precisa aparecer aqui, porque ele está subentendido aqui. Então, como nós estabelecemos com as Forças Armadas, eu sou o comandante supremo e autoridade suprema. Não porque eu me arrogue a isso, mas porque a Constituição,
que dizem os docentes é a melhor do mundo, estabelece assim. Então eu, com essa titularidade constitucional de Comandante Supremo e Autoridade Suprema das Forças Armadas, nisso aí a Constituição funde o poder civil com o poder militar. Aliás, com a força militar, porque os militares não são poder, eles são força. Poder é o povo em mim. Então, eu sintetizo o povo em poder, com as forças armadas na força. Então, une o poder com a força e nos tornamos invencíveis em soberania, que é aqui, a nossa arma. Nós aqui, então, sintetizamos a arma e saímos de dentro dela. Eu com os meus comandantes. Eu sou comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, junto com os meus comandantes aqui, que são absolutamente iguais a mim, porque nós estamos no Olimpo da Constituição. A Constituição aqui funde o poder civil, encarnado por mim, com a força militar encarnada por eles. E aí formamos, então, a base do Estado Democrático de Direito que a Constituição instituiu em lugar do faraó, que foi assim que Moisés pensou a vida civilizada, substituindo o faraó por um ente ideológico, ou seja, um ente pensado por toda a nação que substituía o faraó e não colocava um rei soberano sobre a nação, mas sim um da nação que encarnava ela no poder. E isto aqui é aqui está a cara do poder hoje no Brasil. Então, os que falavam em insurgência para estabelecer um governo cívico-militar, uma junta governativa de civis e militares, então eles se satisfaçam porque ela está aqui, ó. Uma junta cívico-militar que não é uma ditadura civil-militar que já aconteceu no mundo, isso aí não deu certo. Não. Aqui é um governo civil-militar dentro deste livro da Constituição. E aqui nesta Constituição, este governo civil-militar não é absoluto. Ele aqui dentro tem o Supremo Tribunal Federal, na investidura de Corte Constituinte, que é o limite nosso aqui, dentro da Constituição. Então, todos os atos interventoriais constituintes que saem assinados por mim, o general Mioto, o vice e os nossos comandantes, eles têm de passar pelo crivo do Supremo Tribunal Federal, que este livro aqui instituiu com a finalidade única de guardar a Constituição. O Supremo Tribunal Federal não é intérprete da Constituição. O intérprete da Constituição é o poder legislativo. Eles interpretam a Constituição fazendo as leis que emergem da dogmática constitucional. Então, o Supremo Tribunal Federal é o nosso limite aqui. Então, tudo que eu faço, que vai às nossas assinaturas aqui, passa pelo crivo do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é que examina, está dentro dos nossos limites constitucionais. Não há nenhuma resposta para nós. A resposta é simplesmente o arquivamento da peça na serventia suprema que o Supremo Tribunal Federal criou para o recebimento
do expediente institucional interpoderes, que não havia ainda no Brasil, depois de 30 anos da Constituição. Agora, por causa da minha luta, aí é que o Supremo Tribunal Federal, depois que entendeu o livro, que o Supremo não entendia também, depois que ele entendeu o livro, então ele criou aí uma espécie de secretaria no gabinete da presidência do Supremo Tribunal Federal, por enquanto. Mas dentro de pouquinho tempo nós vamos ter daí o regimento de recepção do expediente interpoderes. Então eu, como magistrado de Estado, eu faço parte do Supremo Tribunal Federal na esfera de corte constituinte. Então, eu, no Poder Executivo, que está aqui a cara dele, então, eu no Poder Executivo, na minha investidura, ou na nossa investidura aqui, de magistrado de Estado, dentro da Constituição, formamos um órgão supremo no poder democrático brasileiro para conduzir bem os destinos da nação, porque a gente só conduz bem a nossa vida com disciplina e senso de justiça, que Deus ensina no mandamento: ame o teu próximo como a ti mesmo. E essa lei vai ser ensinada com muito rigor aos cidadãos e cidadãs brasileiros, desde tenra idade. Vai começar no jardim de infância, aonde as nossas crianças vão começar a aprender os 10 mandamentos e a Constituição do Brasil. Isso aqui eu vou colocar a Casa da Moeda a funcionar, porque vai ser impresso muito livro. A nossa população economicamente ativa, em condição de ler, passa de 180 milhões de pessoas. Cada uma dessas vai ter de ter um catecismo, ou seja, os 10 mandamentos e a Constituição. Cada cidadão brasileiro, independentemente da denominação de fé. Ele pode ser frequentador de um terreiro, de umbanda, de quimbanda, de candomblé, sei lá o que for, porque nós seguimos à risca o que está escrito dentro dos evangelhos, porque o nosso comandante supremo no Brasil, aqui, é Jesus Cristo. Na civilização cristã, que a doutrina dele produziu a partir do dia 26 de abril de 1500, quando os descobridores portugueses entregaram o Brasil em posse para Deus. Então nós estamos seguindo à risca aquilo, ou seja, recuperando a mente da criatura humana que a besta, ou seja, os 1000 anos de domínio do diabo na terra, tinha acabado com ela. E acabou num grau tão efêmero que hoje no Brasil, eu lamento, mas das universidades ao Supremo Tribunal Federal, eu encontrei uma nação raciocinando pelo ânus e defecando pelo cérebro. Não tinham capacidade de entender o livrinho. 90% da nação brasileira nem o conhecia. A partir dos advogados, dos magistrados e dos docentes das universidades de direito, das faculdades de direito. Mas não me espantei, porque como estrangeiro aqui, eu estou para ser babá da humanidade, não para ser mestre. E babá é para entender os bebezinhos que eu preciso colocar no colo
e amar a todos, muito amor. Não existe nessa minha consideração aqueles que eu amo mais e que eu amo menos. Não, a minha nação é a minha nação. E eu olho para todos como meus filhos, minhas filhas, com uma dedicação imensa por todos. Tanto que, neste pouco tempo que eu vou ficar na crista do poder, eu já vou sair com a satisfação de dentro da minha nação não ter mais ninguém pobre, ninguém sofrendo por doença, ninguém morrendo como morre hoje, por falta de estrada, por falta de assistência de saúde, por falta de uma aposentadoria digna. Porque a aposentadoria agora, quando já começar a instalar o sistema previdenciário financeiro do Brasil, ela vai sair com uma aposentadoria mínima para quem nunca contribuiu com a Previdência, seja pelo motivo que for, mas estiver com a idade já que o debilite para o sustento próprio, essa aposentadoria será de R$ 3.500, porque os meus engenheiros em nutrição humana, em segurança de procriação humana, analisando a situação do Brasil, estabeleceram que um brasileiro, para não ter vergonha diante da sociedade em que ele vive, ele não pode ter uma renda menor do que R$ 3.500 por mês. Ele sustenta o remedinho dele, de velho, ele pode ter a bengalinha dele bem escovadinha, ele pode andar com a sandalinha dele bem lustrada, pode sentar na praça e ter prazer em conversar com a molecada que esteja jogando bulica ali. Porque eu quero ver a nossa criançada naquele alarido de passarinhos felizes, quando as árvores frutíferas estão cheias de fruto. Eu aprecio demais isso. Às vezes eu saio no cerrado ali para ver a passarada. E não contente só com o que o cerrado oferece, eu tenho a sacada aqui do apartamento onde eu trabalho, franqueada aos passarinhos. Eles veem tudo ali. Está em miserável estado ali. Eu acho que alguns galinheiros por aí são mais acolhedores do que a minha sacada. Mas para mim está bom. Eu sou um produto da natureza, da Mãe Terra, e eu me sinto muito bem no seio da terra. E ali a passarada vem de manhã. Eles têm horário. Vem de tudo. E às vezes tem os periquitinhos, eles têm muita ligação com o ser humano. De vez em quando eles me trazem um pouquinho de presente. E eu pego, não menosprezo. E aí eles comem toda a minha banana. Então, com esse, assim como eu vivo, e vivo muito bem, eu acredito que todos os brasileiros, tendo essa mesma vida, vão se sentir também quanto eu me sinto. É claro que agora, no momento, nós estamos com os demônios que encarnaram aqui, acima da média da procriação humana, nós temos de devolvê-los para o inferno, porque com eles não tem o que a gente fazer. Eles não aceitam nada do que a gente pensa. Eles contestam tudo e não têm solução para nada. Nós estamos vivendo essa gente desde 2003 para cá no poder. 4 quadrilhas deles já se sucederam no poder, mas nenhuma diferente da outra. E a última agora, que é comandada por Jair Bolsonaro, acrescentou
aos bandidos comunistas, terroristas, mais os milicianos e os mafiosos. Foi bom porque a gente não conhecia os milicianos e os mafiosos no poder. Estamos sabendo agora que tipo de demônios são. São terríveis. Acho que são mais terríveis do que os comunistas e os terroristas juntos. Porque dentro de pouquinhos dias, o que essa gente apresentou de estrago, de dano no país, é uma coisa extraordinária. Não tem explicação, só eu que estou vivendo essa situação aqui é que consigo suportar. Então, é um momento que nós precisamos passar por ele para depois, nunca mais, na civilização brasileira, ele se repetir. Mas esse momento vai ser drástico. Não passa um dia que algum vidente de alguma parte do mundo não entre em contato comigo dizendo que as manifestações espirituais a eles colocam o Brasil em manchetes no mundo, um noticiário bastante surpreendente. E eu sei, diz os evangelhos que produziram a civilização brasileira, que Moisés, quando teve de passar com a nação judaica por um momento destes, ficou escrito lá, e a terra se abria para engolir seus mortos. Então não eram poucos os demônios que encarnaram e que tiveram de ser devolvidos para o inferno. Porque nós não queremos aqui contestadores de tudo, sem solução para nada. Porque esses são os que roubam o país, massacram a nação e destroem a pátria. Então nós temos de devolvê-los para o inferno. E Deus me dotou de senso de justiça muito aguçado, de inteligência, de saber, de conhecimento e ciência, para que eu não cometa engano. Não seja um justiceiro, mas apenas o magistrado de Estado do povo brasileiro. Habilitado por Deus aqui nesta terra abençoada, que é dele, com patrimônio de 243 trilhões de dólares, para eu distribuir a minha nação querida brasileira em campo de trabalho para ficar rico e ter qualidade de vida. E deixou para nós aqui neste momento só em lastro básico, porque nós temos outros. Um valor que, do que nós já levantamos, nós ainda tem muito mais para ser levantado. 985 trilhões de dólares. Imagine isso para 217 milhões de brasileiros. Qual é a fortuna de cada um? E aí é concebível que nós tenhamos pobres aqui? Pobres mais pobres do que rato de igreja. Entre eles, nós aqui, os intervencionistas, hoje no poder, no governo, nos incluímos. Realizamos toda a tarefa se cotizando uns com os outros aí, de R$30, R$50, R$100. Todos estão anotadinhos. São os heróis da pátria, que como a nação judaica venera os heróis deles, desde a saída do Egito, a nossa nação também vai aprender a venerar estes heróis. Porque de 1500 até agora, nós não tínhamos uma nação. Nós somos aqui um contexto humano de procriação e sobrevivência.
Nunca raciocinamos. O raciocínio vai começar a ser operado daqui para frente. Até agora nós procriava e sobrevivia, porque a terra era muito rica e continua sendo ainda. Então não precisava raciocinar para sobreviver. Daqui para frente nós vamos começar a fazer isso. Não porque tenham escasseado os recursos para a apropriação, mas porque nós temos agora de pensar que esses recursos têm de servir para nós e servir para o suceder-se de gerações que está sob a nossa responsabilidade. Cada pai assumiu uma responsabilidade com a Mamãe Terra, com a natureza, com o sistema biológico solar, de não esgotá-los na perpetuação da espécie humana. Todo esse alicerce de consciência vai constituir o grau de escolaridade do povo brasileiro. Isso está começando com os nossos atos de governo. Então, antigamente, quando nós não tínhamos a Constituição aqui, então, e o que eu estou fazendo se chamavam atos institucionais. Na época da Revolução, nós convivemos muito com isso. Ato institucional número 1, ato institucional número 2, o mais famoso foi o número 5, onde foram extintos partidos políticos e foi estabelecida uma nova ordem política no Brasil, e daí, em 1985, foi suspensa, de acordo com o ideário da Revolução de 64, que chegou à conclusão, pelo sucesso que foi a destruição da União Soviética, pela guerra de inteligência e não pelo confronto atômico. Então, dado aquele sucesso ali, nós dividimos a Revolução 64 em 3 períodos, como já falei várias vezes aqui. De 64 a 85, a construção das bases da infraestrutura física do país, que está aguentando até hoje. De 85 nós calculamos 2014, 2016, ia acontecer a baderna política que havia se instalado desde a proclamação da República até 64, e tinha de se estabelecer isso de novo, para que os comunistas, que na verdade não tinha comunista nenhum aqui no Brasil, tem malandro até hoje, malandros, vagabundos, cafajestes, todos, nós todos, sem exceção, vadios. Querem emprego não para envelhecer trabalhando, mas para criar caso contra o patrão, para levá-lo na justiça. É tanto que nós temos uma portentosa justiça do trabalho, que vai desaparecer. Porque se um povo vai trabalhar para ganhar dinheiro, para ficar rico, ele não pode pensar em questionar o empregado contra o patrão. Não vai ter por que questionar, porque o patrão não vai mais explorar o empregado. Eu tenho um cliente no meu escritório de advocacia que já fez a experiência. É o homem mais rico hoje do Brasil. Ninguém sabe da existência dele. Ele tem centenas e centenas de empregados, mas nunca teve até agora nenhum tipo de ação na justiça, quanto mais ação trabalhista. Por quê? Os empregados dele entram no empregado, mas após 6 meses se tornam sócios dele. E a última vez que eu o visitei, ele pediu para mim que ajudasse ele a encontrar a fórmula de parar de ficar rico, porque a riqueza já o estava sufocando. Mas não tem como parar de ficar rico do jeito dele, porque todos os que entram pobre com ele ficam ricos, e na medida que aquele que entrou pobre ficou rico, ele fica mais rico.
é aquilo que Abraham Lincoln já defendia nos Estados Unidos e por isso mataram ele. Para que o pobre tenha boas condições de vida, é necessário que o rico que o acolhe fique cada vez mais rico. Na época, mataram ele porque era mais filosófica a doutrina do que científica. Mas hoje não, hoje nós temos dados matemáticos e esse empresário é um engenheiro. Então é muito sólido e ele é que vai comandar a área empresarial do Brasil. Porque não é coisa tirada de livro daí. Ele vai estar com a fortuna dele exposta e mostrando o caminho para todos os que querem ser super ricos. E dentro do Brasil nós não temos limitação para a riqueza, nós só não aceitamos aqui a pobreza. Pobre vai desaparecer do Brasil, porque Deus se identifica para nós por três coisas: inteligência, poder e riqueza. Inteligência porque foi ele que planejou, criou e estabeleceu o universo inteiro, toda a criação. Poder porque foi ele que fez tudo isso. E rico porque ele é o dono de tudo. Então nós também temos de ser, porque é ele que diz que nós somos a imagem e semelhança dele. E quando os apóstolos de Cristo pediram para Jesus, como ele era vinda direto de Deus, o filho mais velho de Deus, eles disseram: Senhor, mostre-nos o Pai. Foi Filipe que perguntou, e ele disse para Filipe: Filipe, estou tantos anos junto com você e você ainda não me conhece? Mas não precisa conhecer eu. Você olha no espelho e você enxergará o nosso Pai, o Pai dele e o Pai de Filipe. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, e que Deus, olhando para nós, diz: sois deuses, isso foi Jesus mesmo que disse também. Que Deus, olhando para os homens, disse: sois deuses. Ele não disse: sois meus filhos. Ele disse: sois deuses. Quer dizer, vocês são iguais a mim. E Jesus disse isso para os apóstolos deles: se vocês seguirem estes postulados que eu vos coloco, vocês vão ser muito mais sábios do que eu e farão coisas que eu não fui capaz de fazer. E eu não mente, porque o que ele falou há 2000 anos atrás, até hoje nunca ninguém supera. Então isso aí vai ser as bases da intelectualidade brasileira, coisa real, coisa concreta. Não como alguns fazem aí, como nós temos, por exemplo, esses homens de Deus aqui. Vou citar até o Edir Macedo, que é carne e unha com Jair Bolsonaro. É um dos homens mais ricos do mundo. Inclusive a Polícia Federal já está levantando tudo isso para nós saber como é que nós vamos distribuir essa riqueza de volta ao povo. Isso aí é picaretagem. Mas para mostrar que Deus não interfere em nosso direcionamento de vida, ele fez isso explorando, se dizendo homem de Deus, que faz milagre, mas ele só faz milagre para os outros. A mãozinha doente dele, ele trata nos Estados Unidos, ele se trata lá. Como tem outro também, que eu acho ele muito engraçado, o Valdomiro. Ele se trata na Beneficência Portuguesa. Daí lá na igreja dele ele faz milagres para o povo, ele cura tudo lá com passes mágicos. Eu não duvido, porque se o povo não se curasse, não ia lá. Eu só não sei explicar isso. E como magistrado de Estado, eu estou sujeito à regra de magistratura que rege a justiça no mundo inteiro. A função do magistrado é aplicar a lei
ao caso concreto. Então, as coisas espirituais que eu não entendo, fica por conta das pessoas que se dizem vindas diretamente de Deus para isso. Mas aí, como magistrado de Estado, eu tenho de dar encaminhamento para elas dentro do plano terreno aqui, e não das imaginações que eles estabelecem o negócio deles. E aí, no plano terreno aqui, eu tenho de me valer das Escrituras Sagradas, dos Evangelhos de Jesus, da Escola de Jesus, e aí eles não se enquadram na moldura evangélica. Porque o mandamento de Jesus para os seus apóstolos é: de graça recebestes, de graça dai. E ele fez assim. E ele viveu como ele pregava. Porque um dia, ele em sua natureza humana, aquela sumidade que era, que o próprio irmão desvirtuado dele, seu Lucifer, já prometido, ofereceu para ele todos os reinos do mundo, para ele deixar o pai para lá, como o Lucifer tinha feito, e os dois fazerem uma sociedade. Afinal de contas, eram irmãos. Mas Jesus disse: não, você fez assim, mas eu vim aqui para outra coisa, não foi para isso. E rejeitou. Mas um dia ele, pensando nisso, com certeza estava com fome. E com certeza foi um daqueles dias frios da Galileia, porque lá tem dias que faz muito frio. Eu passei um frio lá uma vez que não foi mole. E eu imaginei Jesus, se tivesse um dia daqueles. E aí ele se queixou alto. As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos. Mas eu, filho de Deus, não tenho onde me abrigar hoje. Então eu não posso receber como apóstolo de Jesus, e muito menos como homem de Deus, um Edir Macedo, que se banha em uma banheira de ouro, que transporta dinheiros e aviões, e ele não vê 94 pessoas morrendo por dia nas filas do SUS. Então, na hora que nós conversarmos com o Edir Macedo, que eu não vou ter nenhum acanhamento de falar, porque ele é protetor de Jair Bolsonaro, que é um bandido, terrorista, miliciano, mafioso, apátrida, genocida e ladrão do país. Criou 4 filhos para fazer com eles uma milícia de bandidos ladrões da pátria. E Edir Macedo é o protetor desse elemento. Então, se ele veio de Deus, ele vai ter de me explicar, me convencer da minha burrice aqui nos assuntos espirituais, de como se procede assim. Como Deus mandou ele dar essa proteção para esse tipo de sujeito, que mata 94 pessoas por dia só nos corredores do SUS, pelo tipo de governo que ele há 28 anos exerce no Brasil. Já matou 12 milhões de pessoas de 2003 para cá,
em sucessão de corporações de bandidos, que começou com Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Havana Rousseff, Michel Temer e agora ele. Não é presidente coisa nenhuma. O presidente constituinte do Brasil sou eu, desde o dia 27 de dezembro de 2017. Eu, com os meus comandantes aqui, o general Geraldo Antônio Meuto, na vice-presidência da República. Então, estamos contentando gregos e troianos. Aqueles que não são simpáticos com os militares no poder, estou eu aqui, comandante supremo e autoridade suprema deles. E eu sou a pior das insignificâncias civis. E aqueles que, como eu acredito nos militares. Não que eles sejam superiores. Eu acredito neles porque eles seguiram a vocação sacerdotal da defesa da pátria, que eu não tenho. E nós civis não temos, mas eles têm. E por isso Deus os institui nas Escrituras Sagradas. Ministros de Deus, equipados das armas, para devolver para o inferno os demônios que logram encarnar na procriação humana. É para isso que existem as guerras. As guerras não são invenção humana. As guerras é um instrumento de Deus operado aqui pelos meus comandantes. E eles são os ministros de Deus aqui. E então, eu aqui, o civil, com os ministros de Deus, estamos também satisfazendo os brasileiros que, como eu, acreditam na fusão do poder civil com a força militar dentro da Constituição. Então, eu tenho certeza que vamos fazer um governo que vai agradar todos os brasileiros. Até porque os partidos políticos, essas gangues que tem aí, não existem mais. Foi mês de julho que eu acabei com tudo. E agora, então, vai ser livre. Eu sei que vão criar outros partidos políticos, mas no máximo que nós vamos permitir aí 5 ou 6 partidos políticos. Por quê? Nós não temos divergências dentro do Brasil para mais de 5 correntes doutrinárias de política, de jeito de se viver em sociedade civilizada. Eu, como jurista, como imortal, membro de 2 academias de letras, muito bem conceituadas. Uma delas, a Sociedade de Estudo do Problema Brasileiro, onde eu ocupo a cadeira Rui Barbosa, era quem, no regime militar, criava o material didático que era usado naquela época. Então, eu sei das coisas. Eu falo com autoridade de cátedra, com conhecimento de causa e com domínio total da vida civilizada, neste momento em que eu vivo. Porque eu tenho certeza que a humanidade marcha sem limites para frente. Talvez daqui a 100 anos eu seja um bobo, um retardado, necessitando da misericórdia intelectual da humanidade. Se eu voltasse aqui, mas eu sei que não vou voltar mais. Então, aqui está o governo. E aqui está o cidadão Sérgio Moro. Como magistrado, ele nos fez a base, trazendo à tona o podridão de entranhas do regime, que hoje coloca o Brasil com esta cara. E então é claro que, quando quiseram massacrar o poder judiciário, através do massacre de um cidadão civil que não tem mais nada com o poder judiciário, por quê?
quando ele deixou de ser juiz, a sentença que ele prolatou contra o bandido, terrorista, vagabundo, mentiroso, demônio caído das latrinas do inferno. Essa sentença sofreu recurso no tribunal, segunda instância, e lá o reparo que ela teve foi de aumento da pena que o magistrado Sérgio Moro tinha fixado. Então sagrou-se uma sentença santa, sem defeito. Sem defeito porque então cumpriu a Constituição e a justiça que pelo Estado emerge dela. Aí quando ele deixou de ser juiz, essa sentença, que já tinha passado pela segunda instância, tinha passado pelo Superior Tribunal de Justiça e tinha passado pela instância final da Corte Suprema, Supremo Tribunal Federal, consagrada em toda a justiça. Resultou, então, não mais uma sentença do juiz Sérgio Moro, mas uma decisão do Poder Judiciário, definitiva, absoluta, insuperável. Ninguém mais pode mexer nela. E quando ele saiu de juiz para ser cidadão comum, ele saiu com essa consagração. Agora, como cidadão comum, ninguém pode acusá-lo de defeitos no Poder Judiciário. Ele não tem nada mais a ver com o Poder Judiciário. E como cidadão, ele é responsável, no artigo 1º, incisos 1º, 2º e 3º, parágrafo único com o artigo 3º, inciso 1º, o artigo 4º, incisos 2º e 8º, o artigo 5º, com vários incisos ali, dentre os quais eu destaco o inciso 10º, que estabelece a personalidade da pessoa humana brasileira como a entidade espiritual que impõe respeito por si própria. Faz prática de existência humana o mandamento de Deus. Amai-vos uns aos outros. E que eu, há muito tempo, o pronuncio na minha conduta, do meu jeito de entender as leis de Deus. Eu quero ser você do jeito que Deus quer que você seja no teu semelhante. Esse é o meu postulado de fé, a minha base de consciência, de magistrado supremo da nação, autoridade suprema, comandante supremo das Forças Armadas. Então não podia deixar de me manifestar ao Supremo Tribunal Federal, requisitando ao Supremo Tribunal Federal, em sua esfera de Corte Constituinte, em sede de processo histórico no foro de soberania, a seguinte reação constituinte contra o ato terrorista que a Constituição está sofrendo no Poder Judiciário de parte de Jair Messias Bolsonaro. Por que ele é o responsável? Porque o cidadão Sérgio Moro é auxiliar dele. Ele não é governo de coisa nenhuma.
mas ele está apresentando à nação um espetáculo de governo. E se ele tivesse um pingo de hombridade, se ele tivesse uma gotinha de homem, porque o sujeito que vive pregando arma, que vive apontando arma para todo mundo, o gesto dele de arma, é porque esse sujeito não tem um pingo de hombridade. É o estrume despencado das latrinas do inferno, mostrando que é um demônio. Então, esse sujeito, se tivesse um pinguinho da raça humana, ele era responsável pelo auxiliar dele. E ele tinha de quando esse auxiliar dele, porque quem está sofrendo o ataque terrorista é ele, não é o auxiliar dele. E ele, diante desse ataque terrorista, ele tinha de ter se levantado imediatamente, determinando a prisão dos bandidos terroristas que estão envolvidos no ataque. A começar por essa nulidade que me falaram, que uns dizem que é viado, outros dizem que é pederasta. A cara dele mostra que é um estrume, não é coisa nenhuma. Porque o viado pederasta ainda tem uma certa dignidade humana. Eles só usam os aparelhos que é para defecar e urinar, com outras serventias. Mas no mais tudo eles são confiáveis. Pessoas dignas, confiáveis, eu tenho respeito por elas. Mas esse sujeito aí não vale nada. Ele cometeu um crime bárbaro. Em qualquer parte do mundo, esse sujeito estava preso. Invadiu o celular de um juiz de direito, de um procurador da República. Se isso tivesse acontecido comigo, eu ia aonde esse sujeito estivesse e eu rebentava a cara dele, não a bala, porque ele não merece, ele não tem o valor de uma bala. Eu rebentava a cara dele a soco. Primeiro a tapa e depois a soco. Eu queria ir vendo o nariz dele entrando para dentro e ele engolindo a língua aos poucos. É assim que a gente usa os demônios para que eles fiquem de exemplo para os outros que a gente tem que pegar depois. Mas aqueles que a gente vai pegando tem que ser feito assim com eles. E eu ia fazer. O cidadão Sérgio Moro não fez. Nem o cidadão, o procurador Daltan também não fez. Agora, eu como magistrado de Estado, do povo brasileiro, eu tento fazer. E então aqui a medida que eu tomei, porque quando este nulidade aqui jogou este cidadão nas suas quadrilhas de bandidos e largou ele para as hienas do inferno, então se caracterizou que este sujeito aqui iludiu o cidadão que é um astro do Brasil, que o brasileiro deve para ele, iludiu ele para destruir o poder judiciário através de um juiz, que era o estorvo de todos os políticos. Era a Lava Jato. Todos eles tinham gana por acabar com a Lava Jato. Não acabavam porque fui eu que comecei. E quando eu comecei ela, é claro que eu a joguei em raízes jurídicas, legais, muito profundas. Então eles tentavam tudo, mas se esfachavam contra a Lava Jato. Como vão continuar se esfachando. Está aqui a primeira reação da Lava Jato. A primeira reação da Lava Jato está aqui. Já não em favor de um juiz, porque não é mais juiz, mas em favor do poder judiciário, nem do cidadão, porque ele é tão digno, tão íntegro, tão destacado no seio da nação, que eu não preciso de mim para defender. Ele é tão grande em si, que ele não teve problema nenhum em se infiltrar aqui dentro das gangues bolsonarianas
para prestar para a nação o serviço que ele está prestando. É um extraordinário agente de inteligência e que não pode ser dispersado. E sendo um agente de inteligência, ele não pode ter defensores, porque o agente de inteligência tem que ser único. Ele tem que saber se defender por conta. Porque ele tem que estar acima do padrão de inteligência média da humanidade. Então, Sérgio Moro não precisa da minha defesa. Eu estou interferindo em favor do Poder Judiciário, que é hoje o responsável pela sentença que Sérgio Moro aplicou no bandido Luiz Inácio Lula da Silva, que vai morrer na cadeia, porque ainda ele não está respondendo no tribunal próprio pelo assassinato de mais de 12 milhões de pessoas já. Pelo roubo do país, já em mais de 36 trilhões de reais. E pela destruição da pátria, que só nos corredores de extermínio do trânsito mata 53 mil pessoas por ano. Então imagine a acusação que vai pesar sobre esse sujeito. Então, aqui está. E quem é que assina isso aqui? É a Magistratura de Estado e o Comando Supremo e a Autoridade Suprema das Forças Armadas. Está aqui, ó. Os órgãos. Eu estou dizendo aqui para o Supremo Tribunal Federal. Encerrando. O povo no exercício direto do poder no presidente constituinte da República, Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, como vice-presidente da República, general de Exército, Geraldo Antônio Mioto, nos termos da Constituição nas Forças Armadas, a persistir a associação do colegiado excelso do Supremo Tribunal Federal na tirania oligárquica transnacional corporativa terrorista de bandidos, com o roubo do país, massacre da nação e destruição da pátria, que é o objeto do ataque terrorista contra o Poder Judiciário, na pessoa do cidadão Sérgio Moro, instalará a recuperação do Estado Democrático de Direito sobre a consequente demolição do Estado paralelo oligárquico transnacional terrorista de bandidos, manu militari, expressão latina que quer dizer pela bala. A sorte está lançada, aliás, já está esta. Pelos pobres, pela fé, dentro da Constituição, do direito e da justiça. Célio Evangelista Ferreira, presidente constituinte da República, no povo, no exercício direto do poder. General de Exército, Geraldo Antônio Mioto, vice-presidente constituinte do Brasil, no povo, no exercício direto do poder. Almirante de Esquadra, Ilpios Barbosa Júnior, comandante da Marinha. General de Exército, Edson Leal Pujol, comandante do Exército. Tenente Brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes, comandante da Aeronáutica. E aqui é o símbolo da intervenção constituinte no processo histórico, a queda de braço, dizendo o que o apóstolo Paulo recomenda. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades malignas. Foi uma dura quebra de braço, mas como o diabo sempre perde, acabou perdendo de novo. Agora resta aqui o que despencou das latrinas dele lá no inferno,
para nós devolvermos para lá. É isso que os videntes no mundo me avisam, de que o Brasil vai ser manchetes bastante extraordinários por algum tempo. É por isso que, além das Forças Armadas, o povo se assenta no socorro humanitário, que soma 2/3 da força bélica do planeta, para que não haja nenhuma condição de nós termos de enfrentar situações desagradáveis, porque o Brasil precisa de progredir, e progredir muito, e imediatamente. Entretanto, como magistrado supremo, eu sou o povo no poder. Eu não sou um Deus e nem um homem de Deus. Eu emergi do seio da nação, filho da dona Candinha e do seu João Chachim, 2 brasileiros judeus. Então me exponho pelo coração, pela alma e pela razão, para que vocês que eu encarno me suplementem ou me aperfeiçoem e me corrijam. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.